Bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês, amigos e amigas, ouvintes do meu canal. Deus é fiel, mas quem demasiadamente é fiel a Deus? No capítulo anterior, falamos aqui, 3 anjos aparecem a Abraão. Falamos do capítulo 18, do 1 ao 33. Desta vez vamos falar do capítulo 19, versículos de 1 ao 38. 2 anjos visitam Ló. Diz assim a palavra do Senhor. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro e inclinou-se com o rosto até a terra. E disse: Meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: Não antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa e preparou-lhes um banquete. E preparou bolos sem fermento e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Aqui tem uma interrogação e isso é uma pergunta. Não é? Uma pergunta feita. Vamos ver em diante o que é que diz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta.
Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Isso os anjos falou para Ló, porque o clamor de Ló fez com que Deus visse que ali em Sodoma e Gomorra não havia nenhum justo ou justa sequer. É por isso que nesse capítulo mostra aqueles e aquelas que são fiéis a Deus e mostra aqueles e aquelas que são infiéis a Deus. E tem mais adiante aqui no versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui, e bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E em seguida tem um título aqui: A destruição de Sodoma e Gomorra. Seguindo no versículo 24, diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas duas filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que há entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deixou-se e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demos-lhes de beber vinho. Também esta noite, então, entra tu. Uma por vez aí, né? Que dá a entender é uma por vez, não as duas de uma vez só, né? Deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. A primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. E finaliza aqui o 19º capítulo da Palavra de Deus, onde não foram todos felizes. E no próximo capítulo tem aqui como título Abraão e Abimeleque, no capítulo 20. No próximo capítulo vamos falar de Abraão e Abimeleque. E todo o entendimento da Bíblia mostra quem demasiadamente é fiel a Deus, certamente. E Deus proverá tanto em nossas vidas que não precisa da gente se apegar tanto assim aos bens materiais, que sobre isso Deus nos dá muito conforto. Embora precisamos de dinheiro, de bens materiais hoje em dia para
podermos sobreviver, mas a confiança é em Deus, né, que nunca nos deixa faltar o pão de cada dia, proverá tanto em nossas vidas que somos capazes de mudar esse mundo para melhor e não para pior, não é mesmo? Porque quem é fiel a Deus tenta mudar esse nosso mundo para melhor e não para pior. Essa é a notícia que lhes dou, amigos e amigas telespectadores deste canal no YouTube. Deus é fiel e Deus será sempre fiel a todos nós. Mas nós devemos sempre continuar sempre nos caminhos do Senhor e fiéis a Deus, apesar de tudo que nos passa, das provações, de tudo que nos passa, dos atrapalhos no caminho, tudo isso Deus retira do nosso caminho e, trilhando o caminho de Deus, fazendo as coisas certas, tudo sempre dá certo e somos felizes. Fiquem com Deus e até a próxima.